É muito comum quando as mulheres estão com aquele excesso de gordura, quando a calça começa a ficar difícil de fechar, quando começa a sobrar aquela gordurinha aqui perto da axila, resolver mudar essa situação, né? Melhorar a definição corporal. E nesse processo tem dois erros muito comuns que eu vejo acontecendo. Um deles é esse aqui, ó. Exercício aeróbico, geralmente em excesso, muito mais do que o necessário. E no vídeo de hoje é isso que eu vou mostrar. Por que o excesso de exercício aeróbico pode até atrapalhar o seu processo de definição corporal. Então, fica comigo e vamos aprender mais sobre esse assunto. Eu sei que pode parecer loucura, né, o que eu falei para você aí na introdução do vídeo, que o exercício aeróbico pode até atrapalhar o seu processo de definição corporal, né, ou seja, pode até atrapalhar na perda de gordura. Mas é verdade. Apesar do exercício aeróbico ser sim uma ferramenta útil nesse processo, o excesso de exercício aeróbico, né, e quando ele está combinado dentro de um contexto de maneira errada com a dieta e o treino de musculação, pode acabar sim prejudicando, né, os seus resultados. Isso porque o excesso de exercício aeróbico não vai acelerar o seu processo de emagrecimento e ainda pode acabar causando aí, né, uma perda de massa muscular maior do que você gostaria, maior do que você deveria ter nesse processo de perda de gordura, tá certo? E essa perda de massa muscular causada pelo excesso de exercício aeróbico, principalmente quando é combinado, né, com uma dieta pouco proteica, com a falta de treino de musculação, principalmente de treino certo de musculação, treino intenso, né, gera um outro problema, que é a flacidez. Você emagrece, você perde gordura, mas você também está perdendo massa muscular. E nesse processo começa a aparecer a flacidez que te incomoda, né? Então antes você estava gordinha, agora você está mais magrinha, mas está flácida. Também não está feliz. Por quê? Porque está escolhendo a estratégia errada, né? Está apostando só no aeróbico e esquecendo dessas outras duas variáveis que são tão importantes. A dieta e o treino de musculação. Então, há necessidade de você combinar esses três elementos para que o seu corpo fique mais definido, mas também mais tonificado, né? Mais durinho. Tenho certeza que você não quer perder gordura aqui da parte de trás do braço, do tríceps, né? Para deixar o teu tchauzinho não só mais fino, né? Não só menor, mas também mais durinho, né? O seu quadril, você não quer perder só a gordura, você também quer deixar o seu bumbum mais durinho. E isso depende da combinação desses três elementos. Só o aeróbico vai te ajudar a perder gordura? Talvez, mas vai te deixar mais flácida. E eu tenho certeza que não é esse tipo de resultado que você quer. Pensa comigo, o que é emagrecer? O que é perder gordura, né? Basicamente, a gente está falando de déficit calórico. O que é déficit calórico, Thiago? É quando você ou gasta mais calorias do que consome ou consome mais calorias do que gasta. Então, diferente do que tem que ser na sua conta bancária, né, que você tem que colocar mais dinheiro do que você tira, em relação ao emagrecimento, você tem que gastar mais energia do que colocar para dentro, tá certo? E nesse processo é muito mais fácil chegar no déficit calórico, ou seja, é muito mais fácil fechar a conta negativa reduzindo, né, as calorias que você ingere do que gastando mais calorias através de exercício físico. Porque olha só, 1 hora de esteira deve dar o quê? 300 calorias, no máximo assim estourando a boca do balão 400, depende da intensidade desse exercício, é lógico, né? Mas é pouco, né? Se a gente for pensar que o emagrecimento depende aí, geralmente, né, um nutricionista vai te passar uma dieta com déficit de 500 calorias, é muito mais fácil chegar nesse número através do que? Da dieta, reduzindo, né, a quantidade de alimentos muito calóricos, né? Com muita gordura, por exemplo, né, com excesso de açúcar. Isso é mais fácil de ser feito do que ficar acrescentando um tempo enorme, porque olha só quando eu falei 1 hora, parece pouco, né, mas nos dias de hoje, que a gente já tem pouco tempo para fazer as coisas, né, parece que a gente está sempre correndo contra o relógio, muitas vezes essa é a desculpa que você usa, inclusive, para não estar treinando como deveria, né, não tenho tempo, mas daí para ficar 1 hora na esteira, às vezes arruma, sabe, tempo, pensando que aquilo ali é a solução para o emagrecimento, quando na verdade não é. O exercício aeróbico ajuda no processo de emagrecimento, sem dúvida nenhuma que ele é benéfico, sem dúvida nenhuma que ele tem um papel ali fundamental, mas ele não vai ser mais efetivo do que, por exemplo, a dieta, né? E o excesso dele, como eu disse, principalmente quando a gente não tem uma dieta adequada no consumo proteico, o que é a proteína, né? O que é o consumo proteico, Thiago? É o quanto você consome de proteína, fonte animal, né? Carne, peixe, ovo, etc., porque são os alimentos que vão ajudar na construção e manutenção dos músculos, da massa muscular, que é tão importante para que o seu emagrecimento seja mais saudável e para que aconteça o que a gente está querendo,
melhorar a definição corporal. Porque o que é definição corporal? É reduzir a quantidade de gordura e água embaixo da pele e manter ou até aumentar, né? Se aumentar um pouco, melhor, mais ou menos vai depender do seu objetivo, mas ter massa muscular ali embaixo daquela pele que agora está mais fina, para que essa musculatura fique mais aparente, mais desenhada, né? E com isso o seu corpo fique mais definido. Então, nesse processo, o aeróbico ajuda na perda de gordura, mas se a dieta não der o suporte, você pode, com esse excesso, né, fazendo muito exercício aeróbico, que é o que realmente acaba acontecendo, você perde também massa muscular. Entende? Então, dá para fazer exercício aeróbico? Sim, mas não de qualquer jeito, né? O volume tem que ser controlado. O que é o volume de treino quando a gente fala de aeróbico? É a quantidade de tempo que você faz esse aeróbico, né? E a intensidade desse aeróbico também tem que ser manipulada. O que é a intensidade no aeróbico? É a velocidade, né? A velocidade na esteira, a velocidade na bike. Esse é a intensidade, né? Se for um outro exercício, né? Por exemplo, com peso do próprio corpo, né? Um polichinelo, só para dar um exemplo aqui de algo que é bem comum, né? Vai ser o tempo de intervalo, né? E a velocidade de execução. Essas são as formas que a gente tem de manipular a intensidade desse aeróbico. Então, um treino aeróbico que tenha volume adequado e intensidade adequados vai entregar um bom resultado sem prejudicar a massa muscular. Lembrando, desde que a dieta dê suporte para isso, né? Mas o que eu vejo acontecer não é isso, né? O que eu vejo acontecer é excesso. É ficar 1 hora na esteira, 1 hora, 2 horas lá na musculação, mais 1 hora na esteira. Ou às vezes assim, hoje eu não tenho tempo para treinar, vou só fazer aeróbico, e fica 1 hora no aeróbico. É um tempo desperdiçado que podia estar sendo muito mais bem aproveitado, dividindo, né, esse tempo entre musculação e aeróbico, por exemplo. Justamente porque, como eu disse, em 1 hora de aeróbico, o que você vai gastar de energia, né, que é o benefício daquele exercício para o emagrecimento, o quanto ele vai gastar de energia, é muito pequeno, né, em relação ao tempo que você vai gastar ali e em como você poderia atingir o mesmo resultado só tendo uma alimentação mais adequada. Entendeu? Então, não é eficiente do ponto de vista de tempo e não é tão eficiente do ponto de vista também prático ali, né, do emagrecimento, do gasto calórico que ele gera. É claro que o exercício aeróbico tem outros benefícios, né, benefícios fisiológicos, como por exemplo a biogênese mitocondrial. O que é isso, Thiago? É o aumento do número das organelas onde a gordura é de fato eliminada do seu corpo, né? Porque a gordura ela é quebrada em pedaços menores e esses pedaços menores vão até a mitocôndria e lá elas são queimadas. É como se lá fosse a fornalha, né? Onde de fato essa gordura é queimada e transformada em energia. Então o exercício aeróbico ajuda a aumentar o número de mitocôndrias no seu corpo, né? Mas esse é um benefício que você atinge treinando da maneira correta e não quanto mais aeróbico melhor. Não precisa perder tanto tempo assim fazendo exercício aeróbico para se beneficiar tanto dessa questão mais fisiológica quanto do gasto calórico, já que se você aumentar a intensidade do seu treino aeróbico, você pode fazer em menos tempo. Não é à toa que tantas pessoas são mais... elas preferem, né, ter uma aderência maior ao HIIT, porque ali você consegue ter o mesmo resultado de 1 hora de aeróbico em um tempo muito menor. 30 minutos, 20 minutos, quando for um HIIT de verdade, um HIIT puro, né, como eu gosto de dizer, até em 10 minutos você consegue fazer isso, né? Só que nem todo mundo está preparado, é algo para ser atingido aos poucos, né? Mas pense comigo, tudo isso é apenas complementar, essa é a ideia principal. Esse exercício aeróbico todo é apenas complementar no processo de definição corporal. Você tem que estar com a dieta ajustada, em primeiro lugar, tem que estar com o seu treino de musculação bem montado, tá bem? E aí complementar isso com exercício aeróbico. Exercício aeróbico que também vai ter que ser bem pensado, né? Como a gente faz dentro do protocolo TR. Tem lá estabelecido quanto tempo é para fazer, quantas vezes por semana, né? A frequência semanal e a intensidade desse exercício aeróbico, para que você possa ter mais benefícios e o mínimo possível de prejuízo em relação à sua massa muscular e também para não perder tempo com uma estratégia que não é a mais eficiente para o seu objetivo. E outro motivo é que o exercício aeróbico muitas vezes também é usado como uma forma de compensar os erros, né, na rotina. Então a pessoa, eu já escutei muito isso e você talvez até pense dessa forma também, né? Eu treino para comer, então eu faço exercício aeróbico para poder tomar minha cerveja, para poder comer um negocinho com as minhas amigas,
para poder dar a minha escapada na dieta, para comer o meu docinho, então eu treino para comer. E o aeróbico geralmente é a ferramenta escolhida para fazer essa compensação, né? Na noite anterior eu comi um hambúrguer, eu comi meia caixa de bis lá, agora no dia seguinte o que eu vou fazer? Aeróbico. Aí às vezes, né, incrementa esse aeróbico. Eu vou fazer aeróbico e vou fazer em jejum. Né? Tudo com a ideia assim de queimar mais gordura para tentar compensar o erro que aconteceu na rotina. E mais uma vez não vai acontecer, né? Por quê? Você imagina só, lembra que eu falei que o gasto calórico ali do exercício aeróbico em 1 hora na esteira, né, se não for um exercício muito intenso, não vai passar muito de 300, 400 calorias, tá? É por aí. Quanto é que tem de calorias em um hambúrguer? Né? Se esse hambúrguer já tiver assim excedido o que você tinha para comer naquele dia, e geralmente é o que acontece se você não tem acompanhamento nutricional, quanto tem de caloria em meia caixa de bis? Aí você acha que 1 hora de aeróbico vai resolver, mesmo que for em jejum, né? Que a gente já vê pela literatura, a gente já tem essas informações de que não é incrementado, né, de maneira significativa a queima de gordura só porque, a queima de gordura não, né, o gasto calórico e a utilização de gordura como energia só porque o exercício aeróbico está sendo feito em jejum. Então, além, né, de utilizar o aeróbico de forma errada ali, por ser pouco o gasto calórico que ele gera, está também errando no que é mais importante, que é a rotina. Ao invés de pensar em compensar aquilo, devia estar pensando em uma maneira de mudar a sua forma de se comportar em relação à alimentação, justamente para nem precisar tanto assim do exercício aeróbico para conseguir chegar no resultado que você quer, para conseguir melhorar a definição do seu corpo. E agora que eu já expliquei um pouco sobre o exercício aeróbico, para você entender que ele não é um vilão, mas que se ele for feito da maneira errada, se ele tiver colocado da maneira errada dentro da sua rotina, ele pode sim atrapalhar o seu processo de melhora da definição corporal. Tem um segundo erro muito comum que eu falei lá no começo do vídeo, lembra? E sabe qual é? Tá aqui, ó. Agora fala pra mim, quanto tempo você já perdeu na sua vida fazendo isso aqui, ó? Você que tem balança em casa, quantas vezes você já chegou em casa, né, e comeu alguma coisa lá, aniversário da sogra, festinha de criança, ou então saiu com as amigas, bebeu um negocinho, foi para a praia no final de semana, viu as meninas de biquíni, né, talvez estavam com um físico um pouco melhor que o seu, você chegou em casa, foi lá, se pesou de novo, né, tá no seu período menstrual, tá um pouco mais retida, vai lá e se pesa. Todo dia essa porcaria em cima da balança, achando que vai encontrar ali uma resposta que vai te deixar mais satisfeita, né? Ou uma resposta que vai fazer valer a pena o que você está colocando de empenho, de dedicação no treino, na dieta. Acontece que geralmente ali você não vai encontrar a realidade. Por quê? Porque a balança ela é limitada. O máximo que ela pode te falar é o teu peso. E eu sei que para você pode parecer muito, né? Às vezes é a única referência que você tem de resultado. Porque você não se olha no espelho como deveria, porque você não faz foto de antes e depois para poder comparar, né, o seu corpo, ver como é que está a sua evolução. Então geralmente o que sobra? A roupa que começa a ficar apertada, mas essa você vai lá e compra outro número maior. Resolve rápido. Mas a balança não, está sempre ali te cutucando, te incomodando, e aí você fica comparando o teu peso com o peso da artista X, da artista Y, entendeu? Da sua vizinha, da sua prima, né? Daí a tua mãe vem e fala, não, porque a tua prima tá magrela, tá com 50 quilos, aí você vai lá e se pesa, tá com 60, já fica desesperada, entendeu? E é um erro muito comum, muito comum. Eu vejo, né, tantas e tantas alunas aí que falam para mim, Thiago, tô treinando, tô fazendo tudo certo, mas o meu peso na balança não muda. Como se aquilo ali, né, estivesse decretando que ela não está evoluindo, que ela não está tendo resultado. Mas não é verdade. Por que não é verdade? Porque, como eu disse, a balança é limitada. O máximo que ela fala para você é qual é o seu peso. Tá? E nessa de ficar se pesando, tem dois erros, né, são dois problemas, né, que carregam, que esse hábito carrega. O primeiro deles, a balança não mostra qual é a sua composição corporal. O que é composição corporal? Desses 60 quilos que a balança te mostrou, quanto é músculo? Quanto é água? Quanto é de fato gordura? Não dá para saber, né? Pelo menos não sem, primeiramente, foto.
espelho, para comparar, né, um físico com outro. Porque às vezes o que vai acontecer? Você está treinando, está fazendo dieta e você vai subir na balança e o teu peso não vai mudar. Às vezes o teu peso vai até subir. Aí você vai ficar indignada. Meu Deus, eu estou treinando, estou fazendo dieta e eu subi na balança, estou 1 quilo mais pesada. Só que você associa peso com estar gorda, né? Diminuiu o peso, emagreceu, aumentou o peso e engordou. Mas não é assim, porque o peso, como eu disse, é só o peso, ele não mostra o que faz parte daqueles 60 quilos que a gente está usando aqui como exemplo, entende? Então, se você está treinando musculação de maneira adequada, se você está seguindo uma dieta que seja coerente com o teu objetivo, né? Se você está buscando melhorar a definição do teu corpo através desse processo, está fazendo a tua parte, é muito provável que você vá não só perder gordura, mas também manter a massa muscular e se estiver fazendo tudo bem certinho mesmo, vai até aumentar um pouco a tua massa muscular nesse processo, entende? E aí o que vai acontecer? Lá na balança, você perdeu gordura, digamos que você perdeu 2 kg de gordura, mas nesse processo também você ganhou 2 kg de massa muscular. Então você vai subir na balança e vai estar igual, mas quando você coloca uma foto do lado da outra, é um físico diferente. Você fala, nossa, mas como eu mudei, né? Quando você se olha no espelho, você já fica muito mais contente com o que está vendo, né? Quando você está lá pelado na frente do espelho, você fala, uau, né? Como eu estou bonita, olha só como eu mudei, como a minha musculatura está mais definida, o meu abdômen está melhor, a minha bunda está mais bonita, entende? E a balança não vai te mostrar isso, ela não te fala, né, o quanto você melhorou, ela é limitada a mostrar o peso só. Entendeu? Então, além dessa questão mais técnica, digamos assim, né, da balança não mostrar a sua composição corporal, não apontar a sua evolução, ficar se pesando é pedir para viver frustrada. Por quê? Porque a balança não vai sempre mostrar o que você quer. E quando você sobe ali, você não está subindo ali para dar uma conferida. Você está subindo ali já pensando em ver um resultado positivo. Você já vai em busca de ver um peso menor. Você vai para ela já com segundas intenções, digamos assim. Você não sobe na balança à toa. Você vai lá porque você quer ver um peso menor. Para fazer de conta que, né, ou se você, por exemplo, só para explicar melhor, se você não está fazendo nada certo, dieta, nem treino, nem nada, você sobe na balança com a esperança de que tudo isso que você está fazendo não está te prejudicando tanto assim, para você ter mais uma desculpa para não mudar, para não fazer o que precisa ser feito. Ou, se você está fazendo treino, dieta, está se esforçando, se dedicando, né, começou a mudar os teus hábitos em busca de melhorar a definição do seu corpo, você sobe lá com a esperança de que vai ver algum resultado. O problema é colocar, né, toda a fé do resultado só na balança, como eu expliquei, porque lá é limitado, é só o peso. Não tem a mudança da composição corporal, não mostra quanto você perdeu de gordura, ganhou de músculo, que é o que importa, né? Que é o que vai realmente deixar o teu corpo mais definido e tornar esse processo de emagrecimento mais saudável. Mas quando você vai para a balança com essa intenção de ver um resultado positivo, você geralmente vai se frustrar. Por quê? Porque o resultado não vai acompanhar a tua expectativa. Geralmente, a proporção do resultado, né, não é a mesma que você cria na tua cabeça. E aí quando você se pesa e não vê o resultado que quer, se frustra. E quando você se frustra 1, 2, 3 vezes, a tendência é o quê? Desanimar. E aí se você não estava fazendo nada, aí mesmo que você vai piorar. E se você já estava fazendo alguma coisa em busca de resultado, mas foi para a balança e não viu o que você queria, a tendência de largar e abandonar é muito grande. E é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Começa muito empolgada e aí fica lá se pesando, não vê resultado, larga tudo de mão, entendeu? Então a balança é um instrumento útil, sim, mas falando bem sinceramente, para mim, para as minhas alunas, na hora de eu avaliar o resultado, né, esses resultados incríveis que eu entrego para as minhas alunas, o que eu menos uso é a balança. Pode olhar lá no meu perfil do Instagram, vocês vão ver as fotos lá de antes e depois, vê lá se tem peso. Olha, se tiver 1 ou 2 fotos lá mostrando o peso do aluno, é muito. O que eu falo lá? Olha a diferença do físico. Olha essa foto aqui de antes e essa foto aqui depois. Olha ela no espelho aqui antes e olha ela no espelho depois. Olha o depoimento dela sobre como é que ela usava tal roupa, né, que antes ela usava 40, agora ela está usando 36.
É isso que vai mostrar para você o resultado real do seu esforço, né? Não a balança. E mesmo assim, nem sempre esse resultado vai acompanhar a sua expectativa, como eu disse. Às vezes vai demorar mais para você conseguir perceber, né, no teu corpo a mudança, né, causada pela mudança nos hábitos alimentares, pela mudança nos treinos, entendeu? Só que a definição do teu corpo vai mudando e você consegue ver isso no espelho, consegue ver isso nas fotos. Então a importância, né, de fazer fotos antes e depois para acompanhar a evolução, né? Antes, durante e depois, né, do processo para acompanhar a tua evolução e não ficar colocando toda a fé que você tem de resultado na balança. Porque ela é limitada e na maior parte das vezes a única coisa que você vai encontrar lá é frustração. Porque o resultado não vai acontecer como você quer e tem coisas pequenas que influenciam no seu peso, tá certo? Que de um dia para o outro você pode estar mais leve ou mais pesada, entende? Se está no teu período menstrual, se você tende a reter um pouquinho mais de líquido, ficar um pouquinho mais inchada, você vai na balança, está mais pesado. Se você faz a dieta certinha a semana inteira, no domingo você faz um lixo, tem um pouquinho mais de sódio, um pouquinho mais de carbo, retém um pouquinho mais de líquido, vai se pesar na segunda-feira, está mais pesada. Entende? Então, assim, tem detalhes que podem alterar, né, o teu peso de maneira até significativa, mas que não representam uma mudança real no seu físico, né? Diferente do que uma foto mostra, diferente do que uma avaliação física mostra, que são as mudanças reais, né? A mudança na composição corporal, quanto você realmente perdeu de gordura, quanto você tem ou ganhou de massa muscular. E para isso a gente tem instrumentos muito mais eficientes do que a balança, que não vai ser realista com você e muitas vezes vai te frustrar, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, depois que eu te assustei lá no começo do vídeo, né, dizendo que o exercício aeróbico podia até atrapalhar o teu processo de definição corporal, eu expliquei o porquê, né? Por que o excesso é ruim, por que esse exercício aeróbico, quando ele é combinado com a falta de uma dieta adequada e do treino de musculação, pode até te ajudar a perder peso, mas não vai te ajudar a emagrecer de forma saudável e bonita, né? Porque você vai ficar mais flácida, porque vai estar perdendo massa muscular. Mostrei que é muito mais fácil você emagrecer ajustando a sua dieta, né? Atingindo o que a gente chama de déficit calórico, né? Pela dieta, do que aumentando a quantidade de exercício aeróbico que você faz. Mostrei que a compensação dos seus erros na rotina, na dieta, não vão ser feitos através do exercício aeróbico, que é muito melhor você mudar o seu comportamento do que acrescentar mais um elemento, né, no qual muitas vezes, no formato que você vai estar realizando, não vai te ajudar e pode até acabar te prejudicando. E nesse processo todo, entra um outro elemento que é o segundo erro muito comum que a gente conversou, que é a balança, né? A balança que muitas vezes é tida como a única referência de resultado e a gente viu aqui que não, porque ela é muito limitada no que ela pode mostrar, que é o quê? O peso. Ela não fala quanto você tem de gordura, quanto você tem de músculo e não representa exatamente aquilo que você pode ver muito melhor no espelho, nas fotos, e é por isso que é tão importante, né, como a gente viu hoje, fazer fotos de antes e depois, né, como eu faço com as minhas alunas do protocolo TR, para acompanhar o resultado, para acompanhar a evolução e saber o que realmente está acontecendo, né, qual está sendo o resultado daquela dedicação no treino e na dieta. E espero que esse conteúdo tenha te ajudado a pensar um pouco de forma diferente, né, em relação ao exercício aeróbico, em relação à balança, mudar para melhor a forma de você se relacionar com esses dois elementos que são também relevantes dentro do processo, mas tem que ser utilizados da maneira correta, tá bem? E se você gostou desse conteúdo, se ele de alguma forma foi útil para você, deixa aqui nos comentários, né, a sua opinião, o seu feedback e pode trazer também mais sugestões sobre outros temas que a gente pode estar conversando, porque eu gosto de saber o que vocês estão pensando sobre aquilo que a gente está produzindo, afinal de contas é feito para vocês com carinho, e gosto das sugestões de vocês também, porque a intenção aqui é ajudar vocês. Então, se a pergunta vier, a gente vai fazer o possível para entregar a resposta para quem está aí em busca de melhorar a definição corporal, tá certo? Obrigado, deixa o seu like, deixa o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!